Amigos do meu coração, estamos aqui juntos novamente. Mais um vídeo sobre não sei o que vou falar, depois que eu vou montar aí o título do vídeo. Eu só sabia que eu tinha que fazer um vídeo hoje, porque, quase não tô fazendo mais vídeos, gente. Final de ano chegando, né? A gente naquela onda de emocional, uma onda emocional que vem no Natal, não é assim? E milhões de processos acontecendo. Eu mesma estou sentindo muita coisa, estou pesquisando para entender o que é isso, porque obviamente são nossos processos internos, a gente já sabe que eles estão aí sendo remexidos e as pessoas, as situações aparecem favorecendo esse remeleixo, né? E tem horas que a gente fica zoado, assim, sem saber se é limpeza, se é ataque, se isso é meu ego, o que é isso, não é, gente? E a gente tendo calma, numa boa, conseguindo respirar, entendendo que o planeta Terra é um lugar que a gente está, de fato, para se depurar em ondas, então não importa se é ataque. Muitas vezes, quando a gente está na confusão, não importa se é ataque, se é você, se é o outro, o que é. Se é coletivo, não importa de onde vem. Importa que, em qualquer caso, a gente tem que ter calma. Né? Vai muito na linha da mensagem de Saint-Germain, de você conseguir respirar, acalmar, não liberar muito essa energia para as pessoas, tá? Volta sempre para o teu centro, você é o seu centro, ninguém mais. Então não tenta buscar teu centro fora, teu centro está dentro, tá? E eu com esse vídeo vou tentar fazer com que a gente volte para cá, né? Para o nosso eu novamente, né? E mais fortes e mais conectados. Às vezes a gente acha que perdeu a conexão, não é? Às vezes isso acontece, pô, perdi a conexão. Eu sei que meus amigos espirituais estão aí, não sei, não é essa a questão, eu sei que estão, só que você perde aquela. É a palavra conexão, gente, porque tem horas que você sabe que você está com eles conectados e recebendo e dando, né? E recebendo no intuitivo, no mental. E tem horas que o negócio se perde. Por quê? Você se perdeu provavelmente nas suas questões mentais. Então, isso é comum para todos nós. Então, com um vídeo desse, a gente vai voltando, tá? Eu tive com o Dr. Sérgio esse final de semana nas aulas finais, né? Tive com ele o sábado todo, foram 2 aulas, uma que eu repus e a outra que era a aula normal. E achei muito, gente. Eu não tenho como passar aqui a sabedoria do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, não é mesmo? Não tem como. Cada vez eu admiro mais, cada vez. Assim, é claro que nós somos seres únicos e todos temos cérebros pensantes. Né? A parte o nosso ego, que o nosso ego ele tenta interferir para acabar com toda a história e fazer com que a gente seja o centro, né? A parte disso, não é disso que eu estou falando, todos nós somos únicos, com um cérebro único, com formas de pensar únicas, né? Então, o Dr. Sérgio tem uma forma única e eu tenho uma forma única, e você tem uma forma única. Então, a gente nem sempre vai estar 100% na conexão com as pessoas que a gente admira, mas a gente vai estar com aquela boa vontade que a admiração traz, não é? E acho importante que a gente admire, saiba que a pessoa é foda, reconheça isso, que tem muito a ensinar, e ao mesmo tempo a gente também não se permite entrar num lugar de menos, sabe? Um lugar inferior às pessoas que a gente admira. Isso eu canso de falar aqui no canal e a gente está aqui para despertar quem a gente é e somos todos maravilhosos, né? E tudo isso para dizer que posso não concordar 100% com o Dr. Sérgio, assim como quem me assiste pode não concordar 100% com o que eu falo, com as minhas experiências, ou tem outro tipo de vivência, mas a gente está junto, e a gente está se admirando, e a gente está se curtindo, né? Então é isso. De muita coisa legal, o que eu trago para vocês hoje é uma reflexão sobre 2 coisas que o Dr. Sérgio trouxe na aula, tá? Uma delas, ele colocou a ideologia da reencarnação
ideologia da reencarnação. A gente estava discutindo sobre... Ai, gente, a gente foi longe, sobre cidadania, sistema educacional, coisas do tipo, né? O como somos alienados com o passar do tempo e como as alienações são provocadas intencionalmente pela politicagem e pela religião que durante muito tempo serviu como um veículo político. A ideologia da reencarnação é simplesmente você pensar assim, cara, se as pessoas de fato integrassem o que é a reencarnação, a realidade da reencarnação, não existiria mais preconceito, não existiria mais desigualdades sociais, por exemplo. Né? Não existiria mais essa coisa do racismo, não existiria mais ricos detentores do poder dominando as pessoas, escravizando as pessoas ainda hoje. Né? Então foram 300 anos de escravidão, isso sendo muito otimista, né, gente? Mas 300 anos de escravidão e ainda hoje temos a mentalidade. A mentalidade nós vemos em todos os lugares, a mentalidade da escravidão. Eu domino, o outro é inferior a mim. A gente pega esse formato mental que a gente tem no meio de uma conversa. Só basta colocar mais de 4 pessoas juntas que a gente vai perceber. Gente, é incrível. A gente quer dominar. A gente quer ter a verdade. Isso vocês já sabem. A reencarnação derrubaria tudo isso. Né? Então, poucos anos depois de Cristo, foi feito, não muito tempo, é isso que eu quero dizer, o Concílio de Constantinopla. Não importa, gente, pegar tudo e detalhar e mostrar com argumentação super intelectual, não. O importante é vocês saberem que o Concílio de Constantinopla, quando aconteceu, pesquisem, Concílio de Constantinopla, a reencarnação, falar sobre a reencarnação era algo natural. E por experiência de algumas pessoais que são governantes, eles não queriam deixar de ser dominadores para serem dominados em alguma vida sequencial. E aí o medo, assim aconteceu com tudo, com a magia. A mediunidade era algo escrachado antigamente. As pessoas lidavam com os fenômenos mediúnicos escrachadamente na rua. Hoje vem a ciência, claro, tem prós e contras, mas a ciência vem, a gente tem que botar uma força enorme para aceitar a mediunidade, para aceitar a paranormalidade, para falar sobre a magia. Antigamente não era necessário nada disso. Então a coisa foi dificultada. O meu novo livro, que é uma ficção, mal lancei o primeiro, estou lançando o segundo aqui só na ideia, tá? Vai abordar tudo isso de uma forma criada, claro, baseada em realidade, mas como toda ficção, você pode ter uma mistura aí muito louca, né? Você não pode levar a ferro e fogo. Mas é algo que vai ajudar as pessoas a entenderem como é que essa distorção começa a se dar. E a distorção começa a se dar por conta do medo de alguns perderem o poder. Então, em que nível você não faz isso hoje? Né? As pessoas acreditam em reencarnação hoje. Não é difícil você encontrar uma pessoa que acredite. Mas daí acreditar, ir para um centro espírita e integrar a realidade da encarnação é outra história. Quando você de fato integra, entende, é mais fácil você fazer isso quando você tem a vivência das regressões, por exemplo. Né? Ou quando você usa ferramentas, nem que seja regressão à distância, você começa a ver e a integrar. Caramba, é real, de fato eu fiz isso e aquilo, por isso hoje isso e aquilo. Aí você vê a lei de causa e efeito na prática, não é? Eu estava inclusive conversando ontem com um rapaz do terreiro, a gente estava na confraternização, e ele toma chá de ayahuasca há muitos anos, estava me explicando sobre mescalina e tudo. E é isso, as pessoas que têm maturidade espiritual e equilíbrio emocional, elas quando tomam um expansor da consciência, conseguem acessar vidas passadas com a mesma proposta que eu falo aqui no canal do trabalho de regressão.
conseguem acessar vidas passadas e integrar a reencarnação na vida real, no dia a dia, quando o bicho pega. Eu não posso mais, por mais que meu ego queira dominar ou me sentir superior a alguém por inveja, por competição, por qualquer coisa. Eu não posso revidar, eu não posso reagir. Porque existe uma lei. Essa lei é universal e ela não tem brecha. Ela é ou é, ela é. E acabou. Então, se você revida, você pode até estar dentro de uma linha kármica onde, ok, revidar fazia até parte, a pessoa merecia, dentro de uma lei cósmica, o cosmos permitiu e não sei o quê. Às vezes até os próprios Exus fazem a linha kármica de cobrança e tal, através de pessoas que reagem. Mas, de qualquer maneira, dentro da sua balança, você vai ter que arcar. O ideal é que não se conte com isso. O ideal é que se realmente a mudança interna ocorra. E a mudança interna é você ficar menos reativo. Já expliquei isso. Cada um tem uma personalidade. Os elementos fogo são personalidades mais fortes. Portanto, vão ter uma energia mais intensa para resolver as questões. Não tem problema. Mas que não seja com a forma reativa. É disso que eu estou dizendo, é disso que eu estou falando, tá? Não é você sair xingando o outro de filho da puta, seu corno, seu viado. É você falar com ele, pô, cara, não gostei do que você fez, você acha o quê? Que eu ia gostar? Você acha que isso é uma coisa que você gostaria que fizessem com você? Entendeu a diferença? Tá? Então é só a gente aplicar, não usar a reencarnação como uma ideologia, né? Colocar ela de fato na prática, na vivência do dia a dia. O outro ponto que ele abordou na aula, que é assim, gente, é Dukkha. É incrível. Eu não sou o Dr. Sérgio, talvez eu não vá passar da forma que ele passou, mas captem a ideia. Ele estava falando sobre relacionamentos kármicos, as dinâmicas entre casais, né? Ninguém sabe o que um casal passa na casa, o que uma família vive dentro da casa da família. Claro que eu atendo pacientes e a dinâmica familiar vem toda. Tem vezes que você pensa assim, nossa, inacreditável, porque realmente não parece. Eu nem tenho surpresa, porque eu já vejo o ser humano, com o trabalho que eu faço, o ser humano para mim já tomou um formato mais real. Né? Eu não espero nada de ninguém, assim, nesse sentido, porque seres humanos vêm para o bicho pegar, sabe? Uma hora ele vai amar, outra hora ele vai odiar, uma hora ele vai querer bem, outra hora ele vai querer se vingar, uma hora ele tá bem, outra hora ele tá mal. Faz parte. E a gente não tem nenhum santinho aqui. Então, trabalhando com regressão e com psicologia, a gente sabe que o bicho veio assim, ele vem. Se não veio para você, ele vai vir, né? Porque faz parte. Então, dentro de uma casa, dentro de um casamento, não há relação. Aí o Dr. Sérgio citou um livro que eu não li, e que ele sempre cita, que é o livro Evolução entre Dois Mundos, tá? Que é, obviamente, um livro do Espiritismo de Kardec. Não sei se é Chico, não sei se é André Luiz. O Dr. Sérgio cita muito André Luiz, né? Evolução entre Dois Mundos é o livro. E ele fala, não existem no planeta Terra relações que não tenham graves vínculos do passado. Não existem no planeta Terra relações que não tenham graves vínculos do passado. Atentem para isso. Todos, quando entramos em relacionamentos, não só amorosos, de pai, de filho, de família, até de amigos íntimos que se tornam íntimos, lugares onde você vai trabalhar espiritualmente e tal, não existem as pessoas que entrem na sua vida que já não tenham entrado antes, em vidas anteriores. Então, você está você conhece o seu marido, né? Acontece ou com a sua esposa. Enquanto vocês se conheciam, o bicho era muito calminho. Eram passarinhos, né? Querendo estar junto, querendo isso.
aí se casam, aí moram juntos, a coisa vai, vocês vão vencendo, e não sei o quê, dependendo da história de cada um, vai chegar uma hora, como acontece, eu explico para todo mundo que vem fazer terapia, as questões de vidas passadas nunca vêm de uma vez só. Aos 21 anos, o teu corpo astral termina de ser formado. A partir daí, e antes disso, as coisas vão vindo na hora que abre uma janela. Você tem um gatilho, pum, puxa e vem uma personalidade anterior. Então a gente nunca por isso a gente é tão conflituado. Sabe? A gente nunca é só a gente. A gente é uma somatória de vidas e personalidades e subníveis. Quem trabalha com apometria sabe do que eu estou falando. Níveis e subníveis. A gente tem os aspectos de personalidades anteriores, tem os aspectos mentais, emocionais nossos. Então a gente tem uma guerra interna. E quando a gente encontra pessoas com quem a gente se relaciona, vai acordar em um momento ou outro. E dentro de casa, ele fala assim, dentro de casa vocês acham que o que acontece? É onde as dinâmicas são favorecidas, é onde os karmas se apresentam. Então, é muito comum você no ambiente de casa, ele diz assim, a gente está no caminho para sair da sombra para ir para a luz, né? Vou botar assim. Então, nesse caminho de sombra e de luz, a gente vai passar pelo umbral, que ele diz que é a depuração das nossas questões egóicas, sombrias, reativas, que a gente está aí precisando lidar, aprender, superar, transcender. Então, as nossas casas, elas são umbrais. É como se você tivesse uma porta passando da treva para a luz. E essa porta é a tua casa. Aqui mesmo, literalmente. Então, as nossas casas são extremamente pesadas. Elas não são leves. E dependendo ainda mais das nossas questões, claro. E eu achei engraçadíssimo, porque uma aluna levantou a mão, né, e falou assim, não, mas dentro de casa pode existir uma pessoa, membro da família, que consiga ver tudo isso. Né? Que o bicho pega ali, as dinâmicas acontecem e aquela pessoa consegue harmonizar a casa. E, enfim, aí ele disse que isso é ilusão, sabe? Não tem ninguém no mundo que esteja extremamente harmonizado ao ponto de harmonizar as pessoas, a não ser as pessoas, quando o bicho pega, estou falando das dinâmicas familiares. A gente sabe aqui, eu e você, o quão difíceis são as dinâmicas familiares. O bicho pega. E com um casal dentro de casa, você pode perceber que onde estou citando a aula, tá? Onde os casais caem ciclicamente, repetidamente no mesmo ponto, é onde está o fator kármico entre os dois de vidas passadas. Então eu não posso expor aqui minha relação, mas eu e meu marido passamos por isso. A gente entra no mesmo ponto, vira e mexe. E aí a gente sabe, por regressões que a gente já fez, tanto eu quanto ele, o ponto é esse. Que merda. Quando a gente entra aí, é algo assim, puxa, tão difícil de sair. E aquilo, dá vontade de desistir, sabe? Dá vontade de pensar em outra coisa. A gente repensa, reavalia a vida quando cai nesse ponto de novo. Fica cansado, fica cansativo. E isso é para mãe, isso é para pai, isso é para primo, às vezes, quando mora na casa. Onde cai no mesmo ponto, a gente precisa esmiuçar com amor. Porque, mesmo separando, as famílias continuam sendo famílias. Não é? Mesmo os casais que se divorciam e têm filhos, eles continuam sendo famílias. E aí é ter o cuidado de, já que não conseguiu olhar para aquilo de uma maneira amorosa, estava virando muita briga, muita confusão, muita separação, de novo, mais uma encarnação dessa forma, não tem problema separar. Mas que essa separação seja feita com o máximo de clareza espiritual possível. Não conseguimos mesmo? Tentamos de tudo? Então vamos cada um para o seu lado, por mais que seja triste, e a gente resolve isso de outra forma. Porque o karma ele se dissolve com o perdão, com o amor.
Entende? Ninguém é obrigado a ficar se colocando numa situação que não aguenta e que aquilo cria uma violência dentro, né? Agora, um casal, quando está embasado espiritualmente, maduro, consegue olhar para a questão com amor. Vai tentar de tudo. Na maioria das vezes, hoje está muito fácil se separar, né? Mas na maioria das vezes, se você tiver calma, o objetivo maior, o propósito, o que é que acontece para a gente estar junto? Como é que foi a nossa jornada? Por que chegamos até aqui? Onde queremos chegar? Onde estamos diferentes? Por quê? Para que estamos aqui juntos? O que estamos construindo e o que já construímos? Não é? É essa boa vontade que brota da maturidade. E claro, assim, sempre a gente precisa integrar na vivência as questões do espírito. Porque nunca, jamais cairemos sempre no mesmo ponto se não for kármico. E esses pontos, aí o Dr. Sérgio acrescenta que quando você vai fazer um exame no cérebro, eu acho que o vídeo está dando um efeito delay. Depois a gente vai ver quando eu postar, tá? Mas aí se ficar o efeito delay, de repente vocês coloquem um fone e não assistem me vendo, tudo bem também. E aí ele diz que quando você faz um exame do cérebro e vê, porque essa semana foi interessante, porque uma paciente chegou para mim, né, a gente começou um tratamento, e ela é paciente do Dr. Sérgio. E muito legal, porque na sessão dela ela foi me contando, né, o exame que ele fez, a glândula pineal, o movimento das ondas no cérebro e tal. Só que aí ela me disse que no resultado do exame saíram 2 glândulas pineais. Aí ela me explicou que ele disse que era um obsessor ligado a ela. E na aula eu perguntei para o Dr. Sérgio, claro, sem citar nomes, nada, só disse: tem uma paciente sua que me relatou que apareceram 2 glândulas pineais. Seria isso possível? Aí ele explicou: não seria possível. O que ocorre é quando você tem uma janela, uma gaveta que parte de você, tá? Porque o teu cérebro tá com aquilo ali, uma movimentação ali naquele ponto, que é tipo um ovinho, uma moedinha, que parece uma glândula pineal ou uma movimentação, é uma movimentação parecida. E por ali entram as obsessões, ou existe um foco de auto-obsessão por onde entram os obsessores, e sempre vai estar ligado aos pontos kármicos daquela pessoa. Né? Então você consegue acessar, bom, naquela área ali é um lugar onde essa pessoa cai sempre. Então, quando a paciente me chega e diz que é um obsessor ali, conectado a ela, faz sentido, porque pode realmente ser. Mas ele se conecta a ela por porta de entrada dela, que naquele ponto ela provavelmente traz karmicamente de várias encarnações anteriores uma dificuldade de padrão. E que aquilo se tornou automático e às vezes até não enxerga-se. Então aí o trabalho da terapia é a investigação dos padrões que se repetem, o porquê se repetem, o porquê são alimentados, porque de certa forma a pessoa, para mantê-los, acredita que aquilo é bom, mesmo que seja uma reação de raiva, ela se sente forte, ela se sente superior, o ego dela está identificado com aquilo, e a terapia e a investigação com a espiritualidade ajuda a ir desintegrando, fazendo uma nova movimentação ali naquelas ondas, naquela janelinha do cérebro. Então, um trabalho com vidas passadas, um trabalho com desobsessão, um trabalho, obviamente, psicológico. Não tem como você não ter sessões de conversa para organizar o mental. Né, gente? Não adianta você ficar regredindo, fazendo leitura de aura ou usando mapa astral, ferramentas sem você alinhar com a psicologia. Entende? Isso vocês já sabem. Bom, tudo isso para dizer que quando o casal cai num lugar kármico, provavelmente existem essas janelinhas que fica difícil sair.
Porque os dois têm suas janelinhas, né? Onde entra um ponto, um revela a dinâmica do outro. Então é um espelho. O casal não se espelha, não é uma coisa horrorosa, gente, quando entra aí. Você não sabe como sair. Eu só faço assim, meu Deus do céu, entramos aqui de novo. Como é que faz agora? Ai, meu Deus, aí você quer fugir, mas não dá, porque tem amor. Puta que pariu. A gente vai ter que resolver. Nessa hora não dá pra você ficar só com o que você tem. Você tem que ir, pá, fazer o que vocês fazem. Ir pro YouTube, fazer pesquisas, e se aprofundar na espiritualidade e no autoconhecimento para poder tentar fazer aquilo acabar, gente. Porque o objetivo é a gente vencer. Quando há amor, a gente vence. Né? Tem relações que acabam mesmo com o amor. O que importa é a forma do término, né? Que seja amistoso. Que não se carregue para a próxima encarnação aquilo lá e mais um obsessor para você, né, gente? Porque as pessoas viram obsessoras. E não adianta você fingir politicamente que está tudo bem. Porque você vai estar carregando aquilo e não é a proposta, né? A proposta é você não carregar. Então não finja. Bom, então para os casais, essa coisa kármica ela acaba acordando, né, em algum momento. E outra coisa que ele colocou, que é uma novidade para mim, é que a cada 90 minutos a gente entra num transe mediúnico. De 90 em 90 fica mais fácil a gente ser acessado. Entende? É como se, por mais que você não esteja consciente, acontecem ligações mediúnicas a cada 90 minutos. Então, para aqueles que são muito exagerados e muito concretos, não fica cronometrando de 90 em 90. É apenas para que você precise ficar de olho, porque quando você está dentro de casa, que é um umbral, né, onde as dinâmicas vão aparecer, onde você entra nesse trânsito em 90 minutos e não sabe, janelinhas vão abrir, sabe, o outro cruzou você, e pior ainda a mulher na TPM, né? E aí a coisa vira uma guerra. É só para cuidar com isso. Porque o que ele explicou é que tem casais que quando estão discutindo e não estão se ouvindo ou estão machucando o outro, às vezes machucam por influência. E depois o sintoma é o seguinte, depois de não se recordam do que falaram e não sentem remorso. Estavam mediunizados, falando, machucando o outro, provavelmente falando um monte de coisa. E por quê? Porque baixaram a vibração no momento do transe mediúnico e, pum, tiveram ali a interferência negativa no casal. Então, assim, é por isso que é muito legal quando a gente tem um casamento onde o outro tem a espiritualidade aberta. Porque isso vai continuar acontecendo mesmo tendo consciência espiritual ou não. Mas quando você tem, pelo menos quando passa a discussão mais punk, os dois podem ser acessados com o amor e com o olhar da mediunidade, com o olhar da espiritualidade. Investigar, né? Porque muitas vezes é o nosso ego que atrapalha, né? Que atravessa, que não sabe lidar, que tem medo. Muitas vezes até é o medo da relação terminar. E aquele medo faz com que você fique assim, mas meu Deus, não é possível que a gente não vai conseguir. E você briga com o outro e você só quer que tudo dê certo. Não é? Então, fica aí esses dados, essas reflexões soltas, né, de uma aula que foi milhões de vezes melhor do que essa, mas, de fato, a gente tem um aparato psíquico muito complexo. E, assim, gente, a espiritualidade é muito complexa, a mediunidade complexa, então o casamento é complexo, estar no planeta Terra é complexo. Então, quando a gente dá aquelas piradas que a gente dá de vez em quando, né, de acordar não tão bem ou de tomar uma bomba que não sabe onde veio, não entra. Assim, não entra profundamente, porque você vai continuar sentindo que aquilo tá ali, como eu sinto, gente, muito, sabe? Só que aí você precisa saber, bom,
Isso aqui está vindo de algum lugar. Eu não posso sair culpando ninguém. Não entra num movimento de culpabilizar o outro, de vamos investigar, porque com certeza tem o outro envolvido. Mas aí você deixar se dominar, aí é um problema seu. Né? Aí é pedir ajuda, aí é saber se vigiar, porque aí quanto mais você conseguir se observar e se conhecer, tiver bagagem, estudo, fica mais fácil. A resposta vai vir, tá? Vou falar um exemplo meu, eu tava agora, tá? Essa semana que passou. Eu pedi para uma amiga abrir um baralho para mim. E aí, até para ajustar algumas questões, tomar consciência de outras, eu gosto de fazer isso. E aí na hora que ela abriu e viu uma energia de uma mulher em cima de mim, vocês sabem que eu sou da Umbanda, né? Que eu sou da apometria, que não sei o quê. Que eu trabalho com espiritualidade, mas assim, gente, não é garantia de nada, sabe? Não é garantia de nada, porque nem tudo a Umbanda pega, nem tudo a apometria pega, porque também tem outras questões que nem eu sei, entende? Que são super individuais. E então, mas para eu pedir para alguém abrir um baralho para mim é porque a coisa não tá muito boa. Assim, tô sentindo que tem alguma coisa errada e que a Umbanda não tá segurando, entendeu? E aí eu fui. Bom, na hora que ela abriu a mulher com uma energia em cima de mim, ela até leu como magia. Não sei se é magia, porque tem aquilo, né? Nós que jogamos cartas, existem determinadas combinações de cartas que indicam magia. Mas os tarólogos em geral, eu não sei, pelo menos na minha experiência, tem muito essa coisa de falar logo que é magia, falar logo que é traição, falar logo. E às vezes o negócio é outro. Não, pode até sair uma combinação de magia, mas às vezes pode ser algo só mental. Ou algum tipo de conexão que não é a obrigação do tarólogo, claro, do cartomante, investigar isso, saber lidar com isso, entender que é o psiquismo da pessoa conectado com a outra, ele que puxa isso. Isso é a pessoa que, infelizmente, é a pessoa que deveria saber. Mas a maioria das pessoas não sabe. Então saem assustadíssimas, né? Mas olha só que interessante. Ela abriu essa energia de uma mulher e eu logo pensei, já sei quem é, né? Porque tem uma pessoa que vive na minha cola e é isso aí. É isso aí. Um vendedor de flores. É muito bom, né? Ensinar os seus filhos. Não é muito bom? A escolher seus amores. A próxima parte não posso, que não tenho o tom, gente, não tenho o tom. E aí, a energia da mulher tá lá, tô pensando, verbalizei, falei, já sei quem é, não, tá tranquilo, porque na verdade isso aí é totalmente kármico e eu não tenho muito controle, a não ser me distanciar. E é isso aí. É isso aí. E aí, vocês não imaginam o que aconteceu, cara. Nesse papo assim que eu tô dizendo, que a coisa vem, quando tem que vir, vem, você só abriu oportunidade ali, a gente abriu um tarô, e vamos ver o que que rola, né? Ela, do jeito dela, falou que era magia. E bom, aí ela abriu de novo e viu, bom, mas não é tanto assim. Falei, então, a gente estava numa de, meu Deus, mas então o que será aquela energia com aquela mulher? E aí, rapaz, meu celular que estava gravando toca naquela hora que a gente está tentando descobrir quem é. Puta merda! Aí, não posso dizer para vocês quem é que estava ligando, né mesmo? Mas já posso garantir para vocês que é uma pessoa que não ia me ligar, que nunca liga. E tem uma ligação espiritual, é claro. Então, assim, apareceu a resposta de onde estava vindo essa energia. E aí agora são as providências, né? A gente quando está disposto a investigar, a se curar, a crescer, né? As respostas vêm.
elas vêm. E elas vêm com facilidade, porque você já está conectado com a sua intuição, ou seja, pá, já sei que não tem alguma coisa boa aqui. Essa egrégora não está conseguindo puxar. Aquela ali tá, assim, é porque, gente, não é todo mundo que faz todos os trabalhos. Existe dentro do plano espiritual milhões de fraternidades, milhões de hierarquias. E é isso, né? Você não vai buscar ajuda completa num profissional só. Você tem vários profissionais especializados. Então, assim, em algum momento você vai nesse, no outro você vai naquele, no outro você vai naquele. Então, tem certas coisas que um não pega, o outro pega. Várias vezes eu já abri jogo para pacientes que o jogo não mostrou determinadas questões de obsessão que aparecem na regressão. Aí a médium vê e fala assim, olha, tem aqui, então, esse espírito que estava lá, está até hoje. Aí você já tem o dado concreto, porque a espiritualidade, naquele momento, achou que você era merecedor, para a sua evolução, você tem que encaminhar. Né? A gente não vai encaminhar aqui fazendo a regressão, mas pelo menos já temos um diagnóstico para você ir para um especialista. Entenderam? Entenderam bem? Tá bom. Porque a apometria é algo que você não é uma desobsessão comum, sabe? Você vai para a Umbanda trabalha com desobsessão, trabalha. Por exemplo, esse terreiro que eu trabalho agora não tem, quer dizer, tem, mas não tem. Então, a maior parte dos terreiros de Umbanda acredita que a desobsessão é feita durante a gira. Só que ela pode até ser feita, tá? Porque é feita, a pessoa, poxa, é maravilhoso, senão não estaria lá. Mas é limitado. É limitado. Não vou dizer até onde é limitado, o quanto, como. Não, só digo, é limitado. Para determinados casos, é limitado. E aí, quando você vai para a apometria, você tem ali uma técnica que foi desenvolvida para enquadramento dentro de pirâmide. É como se você, além de ter chegado ao BOP, você tenta ali, de boa, doutrinar, o espírito é um mago, é algo, sabe, grandão, que conhece muito, não tem muito o que fazer com esse espírito, que ele vai sambar na cabeça dos médios numa mesa branca. Vai fingir que ficou bonzinho, vai embora, entendeu? Agora, na apometria isso não tem como acontecer, porque você vai enquadrando, bom, só vivendo para saber, mas você já encaminha para o conselho kármico e para o conselho encarnatório. É como assim, amigo, deadline, acabou mesmo, aqui não tem mais retorno. Pelo menos para cá, para essa pessoa, você não retorna mais. É lindo. É atual, é moderno, sabe? O Dr. Lacerda, e a partir dele a coisa foi evoluindo e vai evoluir muito mais. Não é só para chip, implante, etc e tal. É para muita coisa, assim, estudem sobre a apometria. Porque hoje em dia o que eu mais vejo são pessoas que eu identifico que têm uma mediunidade mais ostensiva, mas que nem pensar que querem trabalhar em terreiro ou em qualquer casa. E não estão erradas, porque de fato é super difícil mesmo. Por questões do ego, por questões de espelhamento, por questões de ignorância, por N questões. Então, quando você vai para um lugar, um centro de apometria trabalhar, a tua mediunidade vai ser muito bem desenvolvida. Obviamente, você vai estar numa casa que, obviamente, tem a estrutura dos egos, porque todos nós temos um ego. Mas, assim, favorece mais os estudos, favorece discussões mais profundas. Você tem centros de apometria que você não precisa ter o comprometimento de ir todos os dias ou uma vez por semana. Você pode fazer seu horário. Porque essa questão da mediunidade não pode ficar fechada só em terreiro, em centro espírita. E a apometria chegou, né, gente? Chegou chegando. E chegou mesmo, para ajudar. Então, os médiuns aí que estão se sentindo deslocados nesse universo de casas e centros, busquem casas de apometria, porque, além de tudo, eu, Daphne, como terapeuta profissional, tenho dificuldade de achar casas apométricas boas nas cidades por aí. Os pacientes precisam.
Entende? Então vamos lá, gente. Vamos se desenvolver, vamos tomar consciência mediúnica, vamos integrar a espiritualidade na vida diária, porque, como diz o Dr. Sérgio, muitos sintomas que as pessoas têm, elas são resultado de uma guerra espiritual que elas travam sem saber. E aí, claro, se apoiam no sintoma para não florescer. Que aí é aquela coisa dos dramas de controle do ego de cada um, tá? 40 minutos já tá demais, minha gente. Beijo no coração.